Hoje embarcaremos em uma viagem através do tempo para explorar a semana mais significativa para os cristãos em todo o mundo, a Semana Santa, marcada por eventos cruciais na vida de Jesus Cristo. Essa semana é um ponto central na fé cristã, repleta de profundidade espiritual e significados ocultos. Conheceremos nos detalhes todos os acontecimentos, desde o seu início no Domingo de Ramos, passando por todos os dias da semana, até a quinta-feira da última ceia. Para entender plenamente a importância da Semana Santa, é essencial mergulharmos nos primórdios do ministério de Jesus e nos conflitos que ele enfrentou com as autoridades religiosas da época. Os ensinamentos de Jesus desafiavam as tradições e hierarquias religiosas, pois, ao invés de se ater às ações literais da lei judaica, ele explicava o cerne espiritual da mensagem divina, enfatizando o amor, a compaixão e a misericórdia. Suas parábolas, profundas em sua simplicidade, lançavam luz sobre as injustiças sociais, convidando seus ouvintes a uma transformação interior e a uma prática genuína da fé. Além disso, os milagres realizados por Jesus confrontavam diretamente as concepções tradicionais sobre a autoridade espiritual. Ele curava os doentes, expulsava demônios e até ressuscitava os mortos, demonstrando assim um poder divino que transcendia as limitações humanas. Esses feitos extraordinários eram fonte de admiração e espanto para muitos, mas para as autoridades religiosas representavam uma ameaça à sua própria autoridade e existência. Nos dias que antecederam a decretação da morte de Jesus, uma série de eventos tumultuados marcaram sua jornada terrena. Entre esses eventos, um, em particular, provocou a ira das autoridades religiosas e serviu como estopim para os acontecimentos finais que culminariam na crucificação de Cristo, a ressurreição de Lázaro. A história de Lázaro, registrada nos Evangelhos, é um dos relatos mais poderosos dos milagres de Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoeceu gravemente e veio a falecer enquanto Jesus estava ausente. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, já 4 dias após a morte de Lázaro, a tristeza e o luto envolviam profundamente a família e os amigos. Ao chegar ao túmulo de Lázaro, Jesus foi confrontado com a dor da morte e o desespero daqueles que amavam o homem que havia falecido. Em meio às lágrimas e à angústia, Jesus demonstrou sua divina compaixão e poder. Com uma simples ordem, ele pediu que a pedra que fechava a entrada do túmulo fosse removida e clamou com voz firme: "Lázaro, vem para fora." O que se seguiu foi um milagre de proporções épicas. Lázaro, que havia estado morto por 4 dias, emergiu do túmulo ainda envolto em lençóis funerários. O choque e a incredulidade dos presentes deram lugar à alegria e ao espanto diante do milagre que acabaram de testemunhar. A ressurreição de Lázaro foi um testemunho vivo do poder de Jesus sobre a morte e da promessa de vida eterna para aqueles que creem nele. No entanto, enquanto muitos foram tocados e transformados pela ressurreição de Lázaro, outros viram isso como uma afronta direta às suas próprias autoridades e tradições. As autoridades religiosas, já perturbadas pelo crescente seguimento de Jesus e seus ensinamentos, viram na ressurreição de Lázaro um desafio final à sua autoridade e influência. A notícia se espalhou rapidamente pela região, e aqueles que ouviram falar do milagre ficaram divididos em sua resposta. Alguns se maravilharam com o poder de Jesus e se voltaram para ele em fé e oração, enquanto outros, especialmente os líderes religiosos, se ressentiram do ocorrido. Jesus estava ganhando cada vez mais seguidores e desafiando a autoridade das lideranças religiosas, que se sentiam ameaçadas e desafiadas. Diante disso, essas autoridades decidiram que a única maneira de conter o crescente movimento em torno de Jesus era eliminá-lo de uma vez por todas. Sabendo dos acontecimentos, Jesus decidiu entrar em Jerusalém como parte de seu plano divino para cumprir as profecias messiânicas e realizar a vontade de Deus. Sua entrada em Jerusalém não foi um ato impulsivo, mas uma ação consciente e deliberada que tinha significados profundos e múltiplos.
Este evento é relatado em várias passagens dos evangelhos, sendo a mais conhecida a encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Essa passagem é frequentemente referida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ou o evento do Domingo de Ramos. O texto bíblico diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, digam que o Senhor precisa deles e ele os enviará logo. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou neles. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. As multidões que iam adiante de Jesus e as que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Ao entrar Jesus em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? As multidões respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O Domingo de Ramos marca um dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus, um evento que se tornou parte integral da tradição cristã e um símbolo poderoso da esperança messiânica. Neste dia, multidões se reuniram para receber Jesus em Jerusalém, saudando-o com palmas e ramos de oliveira, em um gesto de aclamação e reconhecimento de sua messianidade. A entrada triunfal de Jesus foi marcada por uma atmosfera de expectativa e entusiasmo. As notícias sobre seus ensinamentos e milagres já haviam se espalhado amplamente, e muitos estavam convencidos de que ele era o Messias prometido, que viria libertar o povo de Israel. Enquanto Jesus se aproximava da cidade montado em um jumento, uma cena de humildade e simplicidade, as multidões se aglomeravam nas ruas, espalhando seus mantos pelo caminho e cortando ramos de oliveira. Essa prática era uma demonstração de respeito e honra reservada a líderes e reis. Sua escolha de um jumento também tinha significados simbólicos, refletindo a imagem de um rei pacífico, em contraste com a figura de um conquistador militar. Os ramos de oliveira eram símbolos de vitória, paz e prosperidade, amplamente utilizados na cultura judaica como emblemas de bênção e favor divino. Ao saudar Jesus com palmas e ramos de oliveira, as multidões expressavam sua crença de que ele era o Messias prometido, o rei de Israel, que traria libertação e redenção. No entanto, nem todos receberam Jesus com alegria e louvor. Enquanto as multidões louvavam a Jesus como o Messias esperado, enquanto as autoridades religiosas planejavam secretamente sua destruição. O Domingo de Ramos marcou o início de uma semana tumultuada e cheia de eventos que culminariam na crucificação de Jesus. No entanto, naquele momento, as multidões estavam repletas de esperança e expectativa, sem perceberem o drama que se desenrolaria nos dias seguintes. Para elas, Jesus era o Rei vindouro, aquele que traria salvação e libertação, e o saudavam como tal, celebrando sua presença com alegria e fervor. A Segunda-feira Santa foi um dia marcante na semana que antecedeu a crucificação de Jesus. Após sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus retornou ao templo, onde realizou uma ação que repercutiria através dos séculos, a limpeza do templo. Ao chegar ao templo naquela manhã, Jesus se deparou com uma cena de comércio e agitação. Vendedores estavam comercializando animais para sacrifícios e cambistas trocavam moedas, transformando a casa de oração em um mercado. Esta cena não apenas violava a santidade do templo, mas também era uma afronta à verdadeira adoração que Deus desejava. Com uma mistura de tristeza e indignação, Jesus agiu. Derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores do templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração,
mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mateus 21:13. Esta ação de Jesus não foi apenas um ato de zelo pela santidade do templo, mas também uma declaração poderosa sobre a verdadeira natureza da adoração. Ele ensinou aos presentes e àqueles que ouviriam falar deste acontecimento que Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. A verdadeira adoração não é marcada por rituais vazios ou exterioridades religiosas, mas sim por corações sinceros e vidas transformadas pela fé e pelo amor a Deus. Ao limpar o templo, Jesus estava chamando o povo de volta ao propósito original do templo: ser um lugar de encontro com Deus, de oração e comunhão. Ele os convidava a uma adoração que transcende as formalidades externas e alcança a essência do relacionamento com o Pai Celestial. Na Segunda-feira Santa, enquanto o povo de Jerusalém estava ocupado com as atividades cotidianas, Jesus desafiava-os a examinar seus corações e prioridades. Ele os convidava a uma adoração autêntica e comprometida, que se manifesta não apenas em palavras e rituais, mas em uma vida vivida em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, a Segunda-feira Santa é um lembrete para todos nós da importância da verdadeira adoração em nossas vidas. É um convite para avaliarmos nossos próprios corações e práticas religiosas, garantindo que nossa adoração seja genuína, sincera e centrada em Deus. É um lembrete de que a casa de Deus deve ser um lugar de oração e comunhão, onde encontramos a presença viva do Senhor e somos transformados por seu amor e graça. A Terça-feira Santa foi um dia marcante e intenso na vida de Jesus durante a Semana Santa. Após a limpeza do templo na Segunda-feira Santa, Jesus continuou a ensinar no templo em Jerusalém, enfrentando confrontos e desafios dos líderes. Neste dia, Jesus dedicou-se a transmitir ensinamentos profundos e impactantes, utilizando parábolas e confrontos diretos para desafiar a hipocrisia e a falta de compreensão espiritual dos líderes religiosos da época. Entre as parábolas mais conhecidas e impactantes proferidas por Jesus, destaca-se a parábola dos 2 filhos, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Na manhã ensolarada, diante de várias pessoas comuns e autoridades religiosas, Jesus começou a contar a parábola. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha." O filho respondeu: "Não quero", mas depois mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Essa foi a primeira parte da parábola. O público ouvia atentamente enquanto Jesus delineava a história de 2 filhos e suas reações ao pedido do pai. O primeiro filho inicialmente respondeu com rebeldia e recusa, mas ao reconsiderar, decidiu obedecer e foi trabalhar na vinha. Enquanto as pessoas refletiam sobre o destino desse filho, Jesus continuou. Em seguida, o pai dirigiu-se ao outro filho e fez o mesmo pedido. O filho respondeu: "Sim, Senhor", mas não foi. Neste ponto da parábola, os ouvintes perceberam a inversão do comportamento dos filhos. O segundo filho, ao contrário do primeiro, inicialmente concordou em obedecer ao pedido do pai, mas no final não cumpriu sua palavra. Após contar a história dos 2 filhos, Jesus fez uma pergunta para reflexão: qual dos 2 fez a vontade do pai? Os ouvintes ponderavam sobre a pergunta de Jesus, considerando as ações contraditórias dos filhos. Eles reconheciam que, apesar da recusa inicial do primeiro filho, ele acabou obedecendo e fazendo a vontade de seu pai, enquanto o segundo filho, embora tenha prometido obedecer, falhou em cumprir sua palavra. Finalmente, Jesus aplicou a lição da parábola aos líderes religiosos que o ouviam. "Eu lhes garanto que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Pois João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não creram nele, enquanto os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de terem visto isso, vocês não se arrependeram nem creram nele." Com essas palavras, Jesus revelou o verdadeiro significado da parábola. Ele estava apontando para a atitude dos líderes religiosos que, apesar de suas declarações de piedade e obediência, estavam falhando em cumprir a vontade de Deus.
Enquanto isso, aqueles que inicialmente pareciam distantes de Deus, como os publicanos e as prostitutas, estavam demonstrando arrependimento e fé genuína. Assim, a parábola dos dois filhos é uma poderosa lição sobre a importância da verdadeira obediência e arrependimento diante de Deus. Independentemente das aparências externas ou das declarações vazias de piedade, ela nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e a nos arrependermos sinceramente diante de Deus, reconhecendo que a verdadeira fé se manifesta em ações de obediência e amor ao próximo. Após explicar a lição da história, Jesus começou a contar outra parábola, conhecida como a parábola dos lavradores maus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. Nesta passagem, Jesus diz o seguinte: escutem outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Ele a cercou, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e viajou para longe. Com essa introdução, Jesus estabeleceu o cenário da parábola. Os ouvintes imaginavam um proprietário que, ao preparar sua vinha, investiu recursos significativos para garantir uma boa colheita. Ele então confiou a vinha aos cuidados dos lavradores. Na época da colheita, o proprietário enviou seus servos aos lavradores para receber a parte que lhe cabia dos frutos. No entanto, os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Essa reviravolta na história chocou os ouvintes, que reconheceram a traição e a violência dos lavradores, que se recusaram a compartilhar os frutos da vinha com o proprietário e, em vez disso, atacaram seus servos. Jesus então continuou, dizendo que o proprietário enviou outros servos, em número maior que os primeiros, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, o proprietário enviou seu filho pensando: eles respeitarão meu filho. A inclusão do filho na narrativa trouxe uma dimensão emocional e dramática à parábola, e os ouvintes sentiram a expectativa e esperança do proprietário de que seu filho seria respeitado e honrado pelos lavradores. No entanto, a resposta dos lavradores foi trágica e fatal. Quando eles viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Então agarraram-no e o mataram. Por fim, Jesus lançou uma pergunta para reflexão. Portanto, quando o dono da vinha voltar, o que fará com aqueles lavradores? A resposta foi óbvia para os ouvintes. Ele traria aqueles perversos à justiça e arrendaria a vinha a outros lavradores, que lhe dariam a sua parte dos frutos no devido tempo. Assim, Jesus concluiu a parábola destacando a justiça divina, que seria executada contra os lavradores maus, e a transferência da vinha para outros que seriam mais fiéis em sua responsabilidade. A parábola dos lavradores maus é uma poderosa ilustração da rejeição de Jesus pelos líderes religiosos de sua época e das consequências trágicas da desobediência e incredulidade. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à autoridade e liderança de Cristo em nossas vidas, e nos lembra da importância de vivermos com fidelidade e gratidão diante de Deus. Outra parábola significativa é a conhecida como a parábola dos servos maus, registrada em Mateus 22, versículos 1 a 14. Nela, Jesus explica que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Com essa introdução, Jesus estabeleceu o cenário da parábola. Os ouvintes imaginavam um rei que, em celebração ao casamento de seu filho, estava organizando um grande banquete, uma festa esplêndida e luxuosa para honrar a ocasião especial. Continuando a parábola, Jesus prosseguiu dizendo que o rei enviou seus servos para chamar os convidados para o banquete, mas eles não quiseram vir. Essa reviravolta surpreendeu os ouvintes, que reconheciam a grande honra e privilégio de serem convidados para o banquete do rei, mas ficaram chocados ao saber que os convidados rejeitaram o convite, recusando-se a participar da festa. Jesus então explicou que o rei enviou outros servos, ordenando-lhes que celebrassem o casamento de seu filho,
disposto a fazer qualquer coisa para garantir que o banquete fosse desfrutado por muitos. No entanto, a resposta dos convidados foi decepcionante e revoltante. Mas eles não ligaram e foram embora, um para o seu campo, outro para a sua loja. A falta de consideração e respeito dos convidados pelo convite do rei era evidente. Eles demonstraram indiferença e desdém pelo banquete preparado com tanto cuidado e generosidade. Diante dessa rejeição, o rei tomou uma decisão surpreendente. Disse aos seus servos: os convidados que escolhi não eram dignos. Então, saiam pelas encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que encontrarem. Independentemente de sua condição ou mérito, Jesus mostrou que o reino de Deus é para todos aqueles que respondem ao convite com fé e gratidão. No entanto, a parábola ainda tem uma conclusão surpreendente. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava usando a veste nupcial e perguntou-lhe: como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então, o rei disse aos seus servos: amarrem-no de pés e mãos e lancem-no para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parte final da parábola destaca a importância da resposta adequada ao convite do rei. Embora o convite tenha sido estendido a todos, cada pessoa é responsável por aceitá-lo com humildade e gratidão. Aquele que rejeitar o convite do rei ou aceitá-lo de maneira irreverente e desrespeitosa enfrentará consequências severas. Assim, a parábola dos servos maus é uma poderosa ilustração da responsabilidade e privilégio daqueles que são chamados para participar do reino de Deus, bem como das consequências da rejeição ou aceitação negligente desse convite. Ela nos desafia a responder com fé, humildade e gratidão ao convite generoso do Rei dos Céus para celebrar e desfrutar das bênçãos do seu reino. Embora a Bíblia não especifique quantas e quais parábolas Jesus contou naquele dia, cada uma delas continha mensagens profundas sobre arrependimento, fé, justiça e o reino de Deus. Elas eram destinadas a desafiar os ouvintes a examinar seus próprios corações e ações, além de confrontar as autoridades religiosas com suas falhas e erros. Além das parábolas, Jesus também confrontou abertamente os líderes religiosos, expondo sua hipocrisia e falta de compreensão espiritual. Ele denunciou sua busca por honra e prestígio, sua exploração do povo e sua recusa em reconhecer a verdadeira autoridade divina. Os ensinamentos e confrontos de Jesus na Terça-feira Santa refletiram seu compromisso com a verdade e a justiça, bem como sua determinação em cumprir a vontade do Pai Celestial. Mesmo diante da crescente oposição e hostilidade das autoridades religiosas, Jesus permaneceu firme em sua missão de proclamar o reino de Deus e oferecer salvação a todos os que o aceitassem. A Quarta-feira Santa é um dia envolto em mistério e silêncio nos relatos dos evangelhos. Enquanto os eventos que antecederiam a crucificação de Jesus continuavam a se desenrolar, esse dia é muitas vezes marcado por uma pausa na narrativa, um momento de reflexão e preparação para os eventos cruciais que se aproximam. Não há relatos específicos de atividades ou ensinamentos registrados nesse dia, deixando um espaço vazio na narrativa da Semana Santa. Enquanto Jesus e seus discípulos permanecem em Jerusalém, os eventos estão se movendo rapidamente em direção ao clímax da semana. Nos bastidores, porém, forças sombrias estão se reunindo. É nessa calmaria aparente que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, começa a se mover em direção ao seu trágico destino. Movido por ganância e ambição, ele se encontra com os principais sacerdotes e líderes religiosos que estão determinados a prender Jesus. Judas faz um acordo com eles, oferecendo-se para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse ato de traição é o catalisador final que desencadeará uma série de eventos, culminando na prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Para os outros discípulos, esse pode ter sido um momento de ansiedade e incerteza, enquanto tentavam compreender o significado dos ensinamentos de Jesus. Antes de sua crucificação, Jesus teve um momento de grande importância teológica e espiritual com seus discípulos, conhecido como a Última Ceia.
Durante essa ocasião, ele instituiu a Santa Ceia e transmitiu ensinamentos cruciais aos seus seguidores. Na tarde da Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos se reuniram em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, uma festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Durante a ceia, Jesus compartilhou momentos de comunhão e intimidade com seus discípulos, ao mesmo tempo em que os preparava para os eventos dolorosos que estavam por vir. Enquanto estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o vinho, símbolos comuns na tradição judaica da Páscoa, e deu-lhes um novo significado. Ele partiu o pão, abençoou-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." Em seguida, pegou o cálice com vinho, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebei todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados." Com essas palavras, Jesus instituiu a Santa Ceia, um sacramento que simboliza a comunhão com Deus e com os irmãos na fé, além de lembrar o sacrifício de Cristo na cruz. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, oferecidos como um sacrifício pelos pecados da humanidade, e participar da ceia é uma forma de renovar o compromisso com a fé cristã e de receber a graça salvadora de Cristo. Enquanto compartilhavam o pão e o vinho, Jesus fez uma pausa solene e olhou para cada um de seus discípulos com amor e compaixão. Ele sabia que a traição e a negação estavam próximas, mas também sabia que o sacrifício que estava prestes a realizar traria redenção e vida eterna para todos aqueles que o aceitassem. Em seguida, Jesus fez uma declaração sombria, predizendo a traição de um dos discípulos. Ele disse: "Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." Os discípulos ficaram perturbados e tristes, e cada um deles começou a questionar se seria ele o traidor. Em João capítulo 13, versículos 28 a 30, após Jesus dizer que o traidor seria aquele a quem ele daria o pedaço de pão molhado, ele deu o pão a Judas Iscariotes e disse-lhe para fazer o que tinha a fazer rapidamente. Após receber o pão, Judas saiu imediatamente, e alguns dos discípulos pensaram que ele estava saindo para fazer compras ou dar algo aos pobres. Além disso, Jesus também falou sobre a negação de Pedro, um de seus discípulos mais próximos. Ele disse a Pedro: "Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Essas palavras anteciparam o momento de fraqueza de Pedro durante o julgamento de Jesus, quando ele negou conhecê-lo por 3 vezes, cumprindo a predição de seu mestre. No meio desses eventos sombrios, Jesus também transmitiu um mandamento fundamental aos seus discípulos, o mandamento do amor. Ele disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Esta é uma exortação para a unidade e o amor mútuo entre os seguidores de Jesus, refletindo o amor sacrificial demonstrado por Cristo na cruz. Do mesmo modo, durante a ceia, Jesus deu um exemplo prático de serviço ao lavar os pés de seus discípulos. Ele se levantou da mesa, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Um ato humilde, reservado aos servos mais baixos, o gesto de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstrou sua humildade e amor, além de chamar seus seguidores para servir uns aos outros com humildade e amor. Após a última ceia, ainda na Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos saíram da sala onde haviam celebrado a Páscoa e se dirigiram ao Monte das Oliveiras, especificamente ao Jardim do Getsêmani. Este era um lugar familiar para Jesus e seus seguidores, um local onde frequentemente se reuniam para orar e buscar comunhão com Deus. Ao chegarem ao jardim, Jesus sentiu o peso esmagador do que estava por vir. Ele estava ciente do destino que o aguardava: a traição, a prisão, o julgamento e a crucificação. Enquanto a angústia e a tristeza o envolviam, Jesus compartilhou com seus discípulos a intensidade de sua agonia e pediu-lhes que orassem com ele.
Enquanto orava fervorosamente ao Pai, ele experimentou uma agonia tão profunda que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Nesse momento de extrema aflição, ele clamou ao Pai dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Enquanto isso, Judas Iscariotes, o traidor, aproximou-se de Jesus com um grupo de guardas e líderes religiosos, armados com espadas e paus. Ele se aproximou de Jesus e o traiu com um beijo, identificando-o como o alvo da prisão. Jesus, com calma e dignidade, enfrentou seus captores e os questionou sobre a necessidade de tanta força armada para prendê-lo, ele que havia ensinado publicamente nas sinagogas e no templo. Jesus sabia que sua prisão era parte do plano divino e que tudo estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Ao ver Jesus sendo preso, seus discípulos ficaram tomados pelo medo e pela confusão. Pedro, em um ato impulsivo, sacou sua espada e feriu um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus repreendeu Pedro, dizendo-lhe para guardar a espada, pois quem vive pela espada, morrerá pela espada. Após a prisão de Jesus, ele foi levado perante o sumo sacerdote Caifás e o sinédrio, onde foi interrogado e acusado de blasfêmia. Enquanto isso, Pedro, temendo pela própria vida, negou conhecer Jesus por 3 vezes, cumprindo a predição feita durante a última ceia. Assim, na Quinta-feira Santa, após a última ceia, Jesus enfrentou sua prisão, cumprindo o propósito divino de redenção e salvação para toda a humanidade. Enquanto as trevas da noite envolviam Jerusalém, o plano de Deus estava se desenrolando, preparando o caminho para o cumprimento das profecias e a vitória final da ressurreição. A última ceia, com sua instituição da Santa Ceia e suas palavras de predição da traição de Judas e da negação de Pedro, nos desafia a refletir sobre a natureza do compromisso com Cristo e o chamado ao amor e ao serviço mútuo. Neste momento de preparação espiritual, somos convidados a contemplar o significado mais amplo da Semana Santa em nossas vidas. É uma época de reflexão profunda sobre a jornada de Jesus rumo à cruz e ao túmulo vazio, e sobre como esses eventos transformam nossas próprias vidas e nossa compreensão da redenção e da graça divina. Que a Semana Santa seja um tempo de renovação espiritual e transformação em nossas vidas, à medida que nos aproximamos da celebração da ressurreição de Jesus e da promessa da vida eterna que Ele oferece a todos os que creem. Que possamos nos inspirar na profundidade do sacrifício de Cristo e nos esforçarmos para viver de acordo com seu exemplo de amor, graça e redenção. Que esta Semana Santa seja uma oportunidade para renovar nossa fé e nos comprometermos mais plenamente com o caminho de Jesus, seguindo-o com humildade, gratidão e devoção.